Que alegria, que alegria, que alegria, como sentimos honrados, né, amor? Estar aqui com o pastor Aguinaldo, pastora Rita, sua família tão preciosa, como eu amo e admiro essa família e como estou tão feliz ver aqui, né, essa igreja tão linda, um prédio tão lindo, pessoas tão lindas. Eu estou maravilhado, estou muito feliz também em ver o amado Hermes e a sua família querida, que agora estão morando aqui em Portugal também, fazem parte também da nossa história em Fortaleza. O Denis e a Sinara não estão morando aqui, mas eles fazem parte da nossa história lá em Santarém e tantos outros aqui, inclusive o Diogo e a Cíntia, né, que conhecemos, também são preciosos lá do Ceará. Tantas pessoas maravilhosa. A Kika, que é maravilhosa, preciosa, portuguesa, né, que foi membro da nossa igreja juntamente com o seu marido Francisco por muitos anos lá em Fortaleza. Hoje já estão morando de volta aqui em Lisboa, em nome de Jesus, esse casal top demais. Aliás, todos vocês, um amado irmão aqui, né, com Manuel e a sua família, aliás, tantos de vocês, mas o Manuel e sua família da Paz Church de São Paulo, que alegria, e vocês são top demais. Aliás, Hermes, como é a palavra mesmo? Giro, vocês são giro, né? Vocês são giro, já estou aprendendo até a gíria sim, mas eu estou aprendendo a gíria de Portugal, que vocês são giros. Aleluia, isso mesmo. Mas é muito bom, sentimos honrados e felizes estar aqui. Eu quero falar sobre vencendo através, ou como vencer através das tribulações. Todos nós passamos por tribulações. Todo cristão enfrenta problemas, isso é um fato. Todo cristão enfrenta problemas. Todo pastor e líder enfrenta problemas também. Existe às vezes um conceito errado. Se for muito espiritual não vai enfrentar tantos problemas. É o contrário, aí que você vai enfrentar mais ainda, porque o maligno tem raiva de você. Vai enfrentar muitos problemas. Existe até uma propaganda enganosa que passa mais ou menos essa impressão. Se você entregar a vida para Jesus, não vai ter mais problemas. É o contrário, porque o maligno vai ter raiva de você. Agora, só que tem uma grande diferença. Agora você tem Jesus, o próprio Espírito Santo morando dentro de você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então você poderá enfrentar e vencer e superar todos os problemas. Você poderá sim, porque Jesus disse, ele disse, no mundo tereis tribulações. Isso é um fato. Ele disse, vocês vão ter tribulações. Mas ele não parou aí. Ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E a palavra de Deus fala assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como liberar essa fé para vencer, para superar? Nós vamos estar falando sobre 4 princípios bíblicos profundos, preciosos, são simples e ao mesmo tempo muito profundos, fortes, que se você colocar esses 4 princípios em prática, você vai vencer e superar os problemas todas as vezes, porque são princípios da palavra de Deus. É interessante porque o ser humano em geral foi treinado em como alcançar o sucesso, como alcançar os seus objetivos. Mas, em geral, os seres humanos não são preparados para enfrentar problemas. Foram preparados para alcançar o objetivo. O problema é que, muitas vezes, a pessoa está perseguindo os seus objetivos, procurando alcançar a vitória, o sucesso, quando, de repente, ela se depara com uma tempestade que ela não estava esperando. Talvez é a morte trágica de alguém que ela ama. Talvez um problema gravíssimo que surgiu, um câncer. Enfim, um problema em que ela não estava preparada para aquilo. E aí o que acontece? Ela desmorona por dentro. Ela muitas vezes não
sabe como reagir, porque ela nunca foi preparada. Ela nunca foi preparada para enfrentar a tempestade da vida. E Deus quer que estejamos preparados. Eu quero te falar uma coisa, porque talvez nesse momento, você diz: pastor, várias áreas da minha vida estão muito boas, mas tem essa uma área que está uma tempestade horrível. Talvez é um filho, talvez é alguém que você ama, talvez é na área financeira, talvez é na área de saúde. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento. Mas, se você colocar esses 4 princípios bíblicos em prática, você poderá superar essa tempestade, vencer essa tempestade. Pode ter certeza. Agora, se você não estiver passando nenhuma tempestade, mesmo assim é importante você aprender muito bem esses 4 princípios. Sabe por quê? Porque ao enfrentar qualquer tempestade, é só lembrar: eu já sei agora o que fazer. Eu já sei agora como realmente enfrentar a tempestade e dar a volta por cima. Qual é o primeiro desses 4 princípios bíblicos para dar a volta por cima? O primeiro princípio é esse aqui: não acuse a Deus. Não acuse a Deus. Você sabe que essa é a nossa tendência humana normalmente, quando enfrentamos um problema, um câncer, a morte inesperada, trágica de alguém, um acidente, um problema financeiro horrível, aonde de repente parece que o chão desapareceu. Estamos não só no fundo do poço, mas no fundo do poço. Ou talvez é um problema de relacionamento, ou um filho que saiu para as drogas. Qual é a nossa tendência? Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que o Senhor faz isso comigo? A nossa tendência humana é acusar a Deus. Você sabe que isso é errado? Você sabe que a primeira coisa que você tem que vigiar ao enfrentar qualquer tribulação é lembrar desse grande segredo: não acuse a Deus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 13 a 17, ele fala: ninguém ao ser tentado, e é interessante que essa palavra tentado vem da mesma raiz, no versículo 12, que é onde ele diz que é para bem-aventurado aquele que persevera na tribulação. Então, esse versículo pode ser traduzido assim: ninguém ao ser provado, ninguém ao ser atribulado, diga, sou tentado, provado ou atribulado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, atribulado ou provado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém atribula, tenta ou prova com o mal. Olha só, Ele mesmo não faz isso. Aí, no versículo 16, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A Bíblia é bem clara e fala: não vos enganeis, não vai culpar a Deus. É só as boas dádivas que vêm lá de cima. Deus não vai atribular nem provar ninguém com o mal. É isso que ele está dizendo. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, se referindo ao diabo, a obra maligna, ele fala: o diabo que vem para roubar, para matar e para destruir. Olha, a primeira coisa que ele faz é roubar. Primeira coisa, ele quer roubar a sua identidade, roubar o seu conhecimento, roubar a sua confiança num Deus de amor, para depois poder matar e destruir a sua vida. Ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu já vi alguns piedosamente dizer: não, mas isso aí não está se referindo nas áreas materiais, ou de saúde, ou financeira. Isso aí está se referindo a coisas espirituais, que Deus quer te dar uma vida abundante espiritualmente. Eu concordo que com certeza inclui a vida espiritual, que é o mais importante.
Infinitamente mais importante você ter a salvação, saber que o seu nome está escrito no livro da vida, você ter o perdão dos pecados, a vida eterna, infinitamente mais importante. Mas o texto e o contexto é muito claro, não só desse texto de João 10:10, mas de toda a Bíblia Sagrada, que Deus está interessado sim também na sua família, Deus está interessado sim na sua saúde, Deus está interessado sim nas suas finanças. Então, quando eu vejo alguém falando, isso não aplica, só na área espiritual, eu falo assim com aquela pessoa, olha, meu querido fariseu, Deus está interessado sim em todas as áreas. Deus quer sim abençoar você. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância. Glória a Deus. E olha, eu amo esse trecho também de 3 João, versículo 2. Por que eu falo versículo 2 e não falo o nome do capítulo? Porque só tem um capítulo na 3ª epístola de João, né? E ele fala no versículo 2, amado, olha a oração dele. É a oração de João, inspirada pelo Espírito Santo, ele fala assim, amado, acima de tudo, o que eu oro, o que eu desejo para você é a sua saúde, a sua prosperidade e a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Em Atos capítulo 10, versículo 38, ele fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda a parte fazendo o bem. Diga, fazendo o bem. Tá? Fazendo o bem e fazendo o que mais? Olha, e curando a todos os oprimidos do diabo. Todos. Curando, olha, Jesus andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Interessante isso. Ele fala que quem estava sendo oprimido era oprimido do diabo, as doenças, e que Jesus andava curando a todos os oprimidos do diabo. Hoje em dia, muitas vezes, quando alguém fica doente, tem até pastor que fala assim, olha, Deus está te ensinando uma coisa, Deus está pesando a mão. Aí as pessoas pensam que é Deus que está pondo a doença e ela vai para o ocultismo, ou para até lugares onde demônios são cultuados para tentar receber a cura. Que coisa deturpada, eles não trocaram de papéis não. Ainda é o diabo que oprime, a doença vem dele. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. E a Bíblia fala, o que é o bem? É curar a todos. E esses todos estão curados, eles eram oprimidos de quem? Pelo diabo. Eles não trocaram de papel. Ainda é desse jeito. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele ainda quer curar a todos. E se você fizer um estudo profundo dessa palavra todos no grego, ela significa todos. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Interessante, Jeremias 29:11, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, a Bíblia fala isso, que quando um fio de cabelo seu cai, Deus sabe qual foi aquele número que caiu. Você está tomando banho, um fio desceu pelo ralo. Deus falou, opa, lá vai o número 1034. A Bíblia mostra que estão todos numerados e Deus sabe qual fio, qual é o número que caiu do seu cabelo. Agora, por que a Bíblia fala isso? Por que a Bíblia fala isso? Sabe por que Deus tem prazer de manter um monte de dados matemáticos no seu cérebro divinal? Não, eu tenho certeza que a razão que a Bíblia fala isso é porque Deus está dizendo o seguinte: cada parte do seu ser é tão precioso para Ele, Ele te ama tanto, que até os detalhes da sua vida são importantes para Ele. Até os detalhes da sua vida são importantes para Ele. Eu lembro quando eu e minha esposa, às vezes,
né, nossos 3 filhos ainda eram pequenos e talvez na nossa cama grande estavam assistindo algum filme, né, de criança, talvez da Disney, apesar que hoje nem aconselho mais da Disney, mas estão assistindo lá um filme, talvez, e aí todos 3 dormiam, né, amor? E aí eu e a Andréia íamos levando eles cada um para sua caminha, carregando, né? Carregando. Quantas vezes, né, amor? Depois de colocá-los na cama, a gente ficava olhando. Olha como ele é bonitinho. Olha essa pintazinha. Olha esse narizinho. Olha. E a gente ficava vendo os detalhes. Olha, vendo tudo, porque tudo para nós é tão poderoso, tão lindo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é apaixonado pelo ar que você respira. Tudo sobre você é precioso. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém no universo que quer o seu sucesso mais do que Deus. Mais do que Deus. Não tem ninguém. Ele te ama. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Por isso que a Bíblia fala: não vos enganeis, não vai acusar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, isso aqui é muito forte. Primeira coisa que você deve fazer ao enfrentar qualquer tempestade na vida, a primeira coisa é pensar: Deus não é o culpado. Eu não vou acusar a Deus. Eu não vou. Você sabia que é isso que o diabo quer que você mais faça? É acuse a Deus. Sabe por quê? Porque quando você acusa Deus, você fica, o que acontece? Você fica magoado com Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? E mesmo que você tenta ser espiritual e falar a Deus, mas lá no fundo você fica magoado com Ele. E quando você fica magoado com Deus, olha o que acontece. No mundo espiritual, você acaba se afastando do único que tem a solução para aquele problema. É por isso que o maligno quer tanto que você fique magoado com Deus. Porque quando você fica magoado com Deus, você se afasta do único que tem a solução para aquele problema. Então esse é o primeiro princípio. Não acuse a Deus. Diga, não acuse a Deus. Tá, agora o segundo princípio é esse aqui, olha. Aprenda com os tratamentos de Deus. Aprenda com os tratamentos de Deus. Peraí, pastor Eibe, você está falando que quando passar qualquer tribulação, tragédia, problema, tempestade, primeiro, não é para acusar Deus, mas segundo, isso não é contraditório? Você está falando, aprenda com os tratamentos de Deus? Não é contraditório, deixa eu explicar. Deus é pedagógico, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade para te ensinar lições profundas. Então, quando o maligno, ou as circunstâncias, ou seus próprios erros jogaram algum problema na sua vida, porque às vezes são consequência de pecados nossos mesmo. Às vezes não foram consequências de pecados nossos, mas talvez é porque vivemos num mundo decaído. Por isso que eu sempre digo, nunca culpe a Deus, culpe a você mesmo, culpe a sua sogra, mas culpe o diabo, culpe qualquer pessoa, mas não vai culpar a Deus. Não vai culpar a Deus. Agora, escuta bem, preste atenção. Quando, por causa de N razões, coisas horríveis aconteceram, tá? Vamos supor que foi o diabo, direto ou indiretamente, tudo que não presta vem dele mesmo. Então, ele jogou um problema aqui, pum. Deus, paralelo a isso, joga uma grande lição. Toda vez que você enfrenta qualquer tribulação, não foi Deus que jogou, mas Deus joga uma lição para você aprender. Então, a segunda coisa que eu faço, toda vez que eu enfrento qualquer tragédia, tribulação, primeira coisa, não vou acusar a Deus, sei que não é Ele só quer coisas boas e maravilhosas. Segunda, o que eu posso aprender? Qual é a lição que Deus quer que eu aprenda no meio dessa tribulação? Isso é muito profundo o que eu estou falando. Isso é muito forte. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus coopera todas as coisas para o bem. Então, mesmo que aquela coisa horrível não foi da vontade de Deus, mas Deus vai cooperar para o bem se eu
cooperar com ele. Se eu aprender com ele, se eu, em vez de ficar revoltado e acusá-lo, eu falo assim: Deus, eu sei que não foi o Senhor, mas eu sei que o Senhor, paralelo a essa tragédia, está me ensinando algo profundo. Me ajuda a aprender as lições que eu preciso aprender. Me ajude a aprender a me humilhar, a ser uma pessoa quebrantada. O cristão que é quebrantado, ele aprende rapidamente as lições. O cristão que é como a Bíblia chama, dura cerviz, porque ele é dura cerviz é essa parte aqui, né? Então ele é orgulhoso, ele não aprende as lições, aí o pau fica quebrando muito tempo, não é mesmo? Até ele aprender as lições. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Preste atenção, isso aqui é muito forte. Você sabe qual a diferença entre uma serpente e um verme? A Bíblia fala que nós devemos ser como o verme. O verme, na Bíblia, era um tipo de como se fosse quase uma minhoca maior, que era esmagada e saía um tipo de líquido carmesim que tingia as roupas dos reis. E o verme, quando ele era pisado, ele só se espremia. A serpente já é diferente. A serpente, quando você pisa, ela... Então, quando você é esmagado, qual é a sua reação? Sua reação é de verme ou de serpente? Né? É interessante. Eu quero também dizer algo aqui muito forte, tá? Que o Watchman disse, ele falou: quanto mais espiritual for a pessoa, tanto mais ela vai entender que nada que acontece na vida dela é por acaso. Ela vai aprender as lições profundas. Ela vai aprender as lições profundas. Deus te ama tanto que Ele não desperdiça nenhuma oportunidade de ensinar você. Terceiro princípio: fique longe de toda murmuração. Tá? Então vamos repetir os primeiros dois. Primeiro, quem lembra do primeiro? Não acuse a Deus. Muito bem. Qual o segundo? Aprenda com os tratamentos de Deus. E agora o terceiro: fique longe de toda murmuração. Se tem uma coisa que o diabo quer que você faça, quando você passa por problemas, situações, é murmurar. Murmurar por causa da falta de dinheiro, murmurar por causa do parente que te decepcionou, murmurar por causa disso, por causa daquilo. E é o que Deus fala: fique longe disso. Ao passar tribulações e situações horríveis, não acuse a Deus, aprenda com os tratamentos de Deus e fique longe de toda murmuração. Olha esse texto impressionante em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Estou em Êxodo 15, 20, agora 21, tá? Para quem está acompanhando na Bíblia. A Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então vocês já sabem a história. A história, o povo de Israel venceram o Egito como? Através do Mar Vermelho, que Deus abriu. O Mar Vermelho simboliza o sangue de Jesus. Eles passaram pelo sangue de Jesus, foram purificados. O Egito, que é o mundo, e Faraó, que simboliza o diabo, foram derrotados no Mar Vermelho do sangue de Jesus. Agora estão vitoriosos no outro lado e dançando. E a Miriam com as mulheres dançando com tamborins, alegre da vida, feliz da vida, estão felizes da vida agora. É como alguém que voltou de um encontro com Deus. Está tremendo, está maravilhoso, está alegre, está dançando. Mas olha o próximo versículo, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Rapaz, você fala, foi o diabo. Não foi o diabo, isso aqui foi Deus. Porque
De dia era uma nuvem que os protegia do sol. E aonde a nuvem ia, eles iam seguindo a nuvem fazia sombra. E de noite, a nuvem transformava numa coluna de fogo, que os aquecia e iluminava o caminho. E eles só paravam quando a nuvem ou a coluna de fogo parava. E eles só caminhavam para onde a nuvem ou a coluna de fogo iria. Por que foi Deus que os levou 3 dias pelo deserto sem água? Você fala, pastor, você não falou que as coisas ruins não vêm de Deus? É verdade. Você não falou que Deus nunca nos prova com o mal? É verdade. Deus nunca nos prova com o mal, mas às vezes Deus nos prova com o bem. Às vezes tem coisas boas e Deus está usando aquilo como um teste na nossa vida e nós não entendemos. Nós não entendemos. E a gente acha que a gente entende tudo, que a gente entende o mesmo tanto do que Deus. Isso é estúpido da nossa parte. Aqui Deus estava os provando com o bem, não com o mal. Como assim? Eu vou explicar daqui um pouco. Mas a realidade é que Deus estava os provando com o bem. Tá? Agora, veja o que fala o próximo versículo, 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então, olha a cena, imagina comigo, caminhando 3 dias, já está o 3º dia. Aí o menino fala para o pai, pai, estou com sede. Meu filho, já é o 3º dia sem água, e nós temos aqui a garrafa térmica, eles tinham garrafas térmicas feitas de pele de animal. Está acabando a água. Então, meu filho, você acabou de beber faz poucos minutos. Eu não bebi o dia todo ainda. Sua mãe também não. Então, você tem que esperar um pouco. Você acabou de beber, está acabando a água. Seus irmãos também têm que beber. E olha só a preocupação, 3 dias sem água, e o povo preocupado, e de repente a nuvem para em cima de um oásis. Esse oásis chama-se Mara. Eu já fui para esse lugar, lá, eu já fui, e esse oásis, e lá a nuvem está parada, e tem um oásis em cima desse lugar, e eles todos, que bom, água finalmente, e eles foram, pegar. Só que quando foram experimentar água amarga, horrível, e agora começaram a murmurar e falar mal de Moisés. Interessante como o líder sempre paga o pato, né? Não foi Moisés, foi a nuvem que os levou para lá, mas Moisés que era o culpado, e falando mal, e murmurando, e reclamando, sabe o quê? Era uma prova. Deus nunca prova com mal, mas com bem ele prova. Era uma prova boa. E eles não entenderam a prova, primeiro. Segundo, não passaram o teste. Você fala, por que isso, pastor? Deixa eu explicar. Essa água, Deus mandou Moisés, depois que o povo murmurou, não passaram a prova, Deus falou, olha, corta uma árvore aí, joga aí dentro da água e ela vai ficar doce. Tá? E o que ele fez? Jogou, né? E ela ficou doce. Foi um milagre temporário e paliativo. Passou a amargura, a água ficou doce. Depois a água voltou a ficar amarga. Até hoje a água é amarga lá. Tá? Escuta bem. Só que os cientistas já analisaram essa água. Você sabia que essa água é 100% potável? Sabe por que ela é amarga? Ela é amarga porque ela está cheia de minerais medicinais. Um dos remédios que está nela chama-se dulamite. Dulamite ajuda no controle das batidas do coração, das batidas cardíacas. Para quem vai caminhar muito tempo no deserto, tem que ter coração forte. Então era importante eles poderem tomar esse dulamite. Mas um dos minerais principais que fazem essa água ficar tão amarga, sabe o que é? É o magnésio. Magnésio, você já sabe o que é. Quando você está com um problema no intestino, no estômago, vai para a farmácia, muitas vezes compra o quê? Leite de magnésio. Você sabia que lá no Egito, os israelitas estavam bebendo da água do rio Nilo.
A água do rio Nilo era muito contaminada, até hoje ela é, cheio de parasitas, cheio de enfermidades, cheio de doenças. Então, escuta bem, eles haviam tomado daquela água do Egito e eles estavam com doenças do Egito. E Deus estava dizendo: eu quero curar vocês dessas doenças. Para eu poder curar vocês, vocês têm que ter sede. Então, vou passar alguns dias aqui para provocar sede. Aí vocês tomam um remédio, ficam curados, para poder ficar livre das doenças do Egito, porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. E muitas vezes, nós como cristãos, já saímos do mundo, mas ainda existem resquícios do mundo dentro de nós, existem problemas do mundo, ainda tendências pecaminosas e tendências erradas. Então você já saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de você, e Deus quer te dar um remédio para te curar. Qual remédio é isso? Às vezes é um discipulado, às vezes é uma pregação, às vezes é alguém que está amorosamente falando para você que você deve se corrigir em tal e tal área. E qual é a nossa tendência? Quando o remédio vem, e a gente culpa o líder, culpa todo mundo, e culpa a Deus. E às vezes a gente fala: isso é o diabo. E dessa vez o diabo fala: não, dessa vez não fui eu não. Porque é o próprio Deus que está te taçando o remédio. Porque é para te curar. Era água amarga, sim, mas era boa, é potável. Eles fizeram o teste dessa água. Ela é 100% potável. Ela é boa de beber. Ela é amarga porque ela está cheia de remédio. E muitas vezes são coisas boas, através de uma correção, através de um tratamento que Deus está querendo te corrigir, e você não aceita os tratamentos de Deus, você cospe fora a água amarga, reclama, murmura, não passa o teste. Sabe o quê? Eles não passaram o teste, não receberam água amarga. Ah, ficou doce, pastor. Sim, ficou doce, mas em compensação, infelizmente, perdeu o valor medicinal. Eu creio que foi isso que aconteceu, porque a própria Bíblia fala que Deus disse, ele deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha, Deus estava provando eles com algo bom, com remédio. Eles não passaram o teste. E ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos. Nada disso eles estavam fazendo, eles estavam reclamando, murmurando, não estavam dando ouvido aos seus mandamentos. Se guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Está vendo? Essas enfermidades dos egípcios não virão sobre você, se vocês tiverem as atitudes corretas, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora, olha o próximo versículo. O próximo versículo ele fala: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha só o que acontece. A nuvem sobe de Mara, porque ninguém aceitou beber a água. Deus transformou a água em doce, mas também perdeu o seu valor medicinal. A nuvem sobe e lá bem pertinho para de novo, em Elim. 12 fontes de água. Aí que o povo entende: Deus queria que a gente tomasse o remédio, mas Deus já tinha preparado 12 fontes de água doce, 70 palmeiras, até água de coco Deus preparou para mim. Mas eu reclamei, agora não tem nem mais graça, porque já bebi água doce aqui, não tem nem mais graça. Eles devem ter chegado lá, as 12 fontes de água. Né, Deus? Perderam todo o milagre, olha, eu quero que você saiba, quando você toma alegremente o remédio, você aceita ser tratado, ser corrigido, ser tratado por Deus. Sabe o que acontece? Pode ter certeza que logo aí na frente de Deus tem 12 fontes de água doce, 70 palmeiras preparadas para a sua vida. Por isso que vale a pena ser humilde, ser quebrantado, para de murmurar. E o quarto grande princípio é esse aqui. Esse quarto, ele é duplo, tá? Ele tem duas partes. Esse aqui, olha: persevere na fé e tenha toda alegria. Vamos dizer isso em voz alta, todo mundo junto?
persevere na fé e tenha toda a alegria. De novo, mais uma vez. Persevere na fé e tenha toda a alegria. Deixa eu explicar. Para todos os problemas que o diabo joga contra você, para todos os problemas, que talvez não foi o diabo, talvez foi seus próprios erros, circunstâncias negativas, o mundo decaído, eu não sei qual foi a origem daquele problema, mas seja qual for a origem daquele problema, você sabia que tem uma promessa na Bíblia que cobre aquilo? A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas, e elas não estão lá só para enfeitar as páginas da Bíblia. A Bíblia fala que essas promessas estão lá para ajudar você tomar posse do seu milagre em todas as áreas. A Bíblia que ensina isso. Veja bem, olha que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, todas as promessas, quantas elas são, tem em Cristo o sim. Tem em Cristo o sim. E Hebreus 6,12, ele fala, não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tome posse das promessas. Então, por isso que eu falo, persevere na fé. Pega uma promessa, toda vez que você enfrenta qualquer problema, olha, escuta bem, isso faz parte do número 4 aqui, tá? Enfrentou uma tempestade, um problema, primeira coisa, não vou acusar Deus. Segunda coisa, vou aprender com os tratamentos de Deus, vou ser quebrantado e humilde, aprender as lições que Deus quer que eu aprenda. Terceira, vou ficar longe de toda murmuração, não vou reclamar, vou ser humilde e quebrantado. Quarta, eu vou perseverar em fé. Em outras palavras, eu vou achar as promessas que aplicam. Eu vou deixar de ser preguiçoso espiritualmente. Vou enfiar minha cara na Bíblia e eu vou aprender essas promessas. Isso que a Bíblia fala. Não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé tomem posse das promessas. Pela fé e a perseverança. Então eu vou achar as promessas. Tem mais do que 8.000 promessas. Muito antes de eu ser pastor, eu já fazia listas e listas de promessas, porque eu aprendi esse segredo. Eu falei, olha, aprendi o segredo de enfrentar qualquer problema. É só pegar a promessa. Por exemplo, você não está conseguindo vencer um pecado na sua vida. O que a Bíblia fala? Romanos capítulo 6, eu já morri para o pecado. O que mais a Bíblia fala? Que o pecado não terá domínio sobre mim. O que mais a Bíblia fala? Que eu fui crucificado com Cristo, Gálatas 2,20, e não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E eu pego essas promessas, eu começo a tomar posse, e eu fico declarando e perseverando em cima delas. Alguém da família que não está tão bem com Deus, você tinha que ver as listas de promessas que eu tenho sobre família. Eu poderia citar, agora eu não estou exagerando, eu poderia citar vários textos aqui. Eu amo, por exemplo, Provérbios 14, 26, que fala que o homem que teme o Senhor tem forte amparo, isso é um refúgio para os seus filhos. Salmo 112, versículo 2, que fala assim, os filhos desse homem, quem teme ao Senhor, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Joel 2, 28, que fala, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. A Bíblia fala em Isaías 54, 13 a 14, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, será grande a paz de seus filhos, você estará estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque não chegará perto de você. Gente, muito antes de eu ser pastor, eu já pegava listas e listas de promessas e ficava declarando, porque eu aprendi o segredo, tem um problema, eu enfrento com as promessas, e eu venço com as promessas. Olha, tem gente que só fica pensando no problema o dia todo. Você sabia que é pecado ficar pensando no problema o dia todo? Você sabia que é pecado? A Bíblia fala em Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, se algum louvor existe, se tiver boa fama, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que quer dizer boa fama? Boas notícias. A Bíblia fala que você deve ocupar sua mente com boas notícias o dia todo. A Bíblia mostra que é pecado você ficar pensando em problema o dia todo. Ah, pastor Ibe, é para eu ser um negacionista? Fazer de conta que o problema não existe? Não, é para você enfrentar o problema. Você vai enfrentar o problema com a promessa. Então o problema é doença, enfermidade?
Eu sei pelo menos 30 textos que eu podia citar agora mesmo sobre cura. Pega as promessas e começa a declarar as promessas. Aí você pega a promessa, Senhor, porque a tua palavra fala, né, em Êxodo, né, Êxodo que fala assim, Êxodo 15, Êxodo 23, 25 e 26. Adorem e sirvam o Senhor Deus de vocês, Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Você pega uma promessa dessa, ou talvez Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11, onde ele fala assim que, 7:14, onde ele fala assim, 7:15, onde ele fala assim, o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Então você pega uma promessa dessa, diante de uma enfermidade, e você vai orar. Pai, agora mesmo, eu estou tomando posse dessa promessa e eu não aceito mais essa enfermidade. Eu já fui curado pela chaga de Jesus. Jesus já levou minhas duas enfermidades. Então eu tomo posse, eu declaro, já estou curado agora. Amém. Aí você só fica louvando a Deus. A Bíblia fala que Abraão fortaleceu sua fé, só ficou dando glória a Deus. Fica dando glória. E você agora vai parar de pensar no problema e vai meditar dia e noite o quê? Nas promessas, até materializar. Vocês estão entendendo? Mas não, tem crente que fica só pensando no problema o dia todo. Está em pecado. A Bíblia fala que é pecado. Tudo que for de boa notícia que é para ocupar seu pensamento. Enche a sua mente com as promessas. É igual aquele cara que estava em cima de uma ponte, cheio de problema. Não tinha Jesus, coitado. Ele ia pular da ponte e cometer suicídio. Ele estava para pular da ponte. O outro viu de longe, veio correndo e falou, não, para, afasta, pode me contar seus problemas. Ele contou tanto problema, meia hora só contando, ele falou, conta mais, pode contar mais, 2 horas só contando problema. O cara não tinha Jesus também, então ele não tinha a solução das promessas. Em vez de ele dar promessa para o cara, não, ele falou, pode contar mais problema. 5 horas contando problema, aí os dois pularam da ponte. Pela fé não é verdade. Mas, qual foi o problema? Ficaram só pensando no problema. Então, persevere na fé. E tenha toda alegria. Diga, tenha toda alegria. Deixa eu falar uma coisa. Olha o que diz Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Eu amo, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Tiago 1, 2-4, porque ele tem me ajudado tanto. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que além de eu perseverar na fé, eu devo ter toda a alegria. Eu fico alegrando, rindo, tomando posse, alegrando pela fé do milagre que já é meu. Isso em todas as áreas. Ele fala, meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações. A Bíblia está falando que na pior tragédia, na pior tempestade, é para você ter toda alegria. Você fala, peraí, pastor Ebe, você está dizendo que quando eu passo as piores tribulações, tragédias, coisas horríveis, que é para eu ficar rindo para as paredes, tendo toda a alegria? Não, eu não estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Ele fala, tende por motivo toda alegria ao passar de várias. Só o cristão sobrenatural que pode fazer isso. Eu lembro em Santarém eu dando minha vida, muito, meu sangue, dia e noite, procurando fazer tudo com tanta integridade, tanta santidade, ganhando milhares de vidas para Jesus. E o diabo começou a ficar com raiva, porque a cidade toda estava convertendo, dezenas de milhares de pessoas. E o diabo, com muita raiva, um jornal, não era o jornal principal, mas um dos jornais, falando coisas negativas sobre mim. E eu li aquelas mentiras no jornal. Eu lembro até hoje, eu estava dentro da nossa casa, eu li as mentiras, eu li assim e pensei, não acredito. Eu queria ficar tão triste,
poxa, eu estou dando minha vida, procurando fazer tudo tão certo nessa cidade. E agora estão falando mal de mim, inventando mentiras. Nós tínhamos um canal de televisão já. Eu poderia ir lá e fazer uma grande guerra contra esse jornalzinho de meia tigela. Mas eu sabia que não é o caminho de Deus. Não é guerra. Depois que eu li aquela mentira, eu lembrei de 2 textos. Um foi esse aqui: tende por motivo toda alegria ao passar de várias provações. E a outra que eu lembrei, falou assim, que a Bíblia fala assim: quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós, naquele dia alegrai-vos e pulai de alegria, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na nossa casa, lá em Santarém, eu lendo o jornal assim, eu lembrei desses 2 textos. Peguei o jornal aqui, ó, joguei lá em cima da estante e comecei a pular. Eu estava com vontade de pular e alegrar? Não, estava com vontade de chorar. Mas a Bíblia que fala que é para ter toda alegria, então eu escolhi a obedecer a palavra. E eu, aleluia, aleluia, obrigado, Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo teu nome. E aí eu fui para a igreja e falei para a igreja toda, e a toda a igreja dançando comigo. A gente estava com vontade de dançar? Não, mas nós dançamos e alegramos. Deus reverteu a situação de uma tal forma que o próprio dono do jornal pediu desculpa. Tudo mudou. Em vez da gente fazer uma guerra e pegar a nossa televisão e falar mal do dono do jornal, não, nós perdoamos e amamos. Ele pediu perdão e a cidade toda. Aí a Rede Globo, que é de longe a mais forte rede de comunicação, mesmo a gente tendo televisão, mesmo competindo com ela, mas ela ia lá, me entrevistava, falando bem de mim, todos falando. Eu lembro depois que eu mudei para Fortaleza, eu fui para Santarém, eu fui comer num restaurante, aí eles falaram: não, você não paga aqui não, está tudo pago. Os donos do restaurante falaram que você não paga. Eu fui pagar o estacionamento do carro, não, você não paga aqui, os outros pagam, mas você não, tá? Aí eu chego no aeroporto, o prefeito da cidade chega: meu pastor, e me abraçando. Eu falei: uau, quando veio a água amarga, eu não murmurei, eu me alegrei, eu tive toda a alegria. Deus tem o melhor para os seus filhos, amém? Deus tem o melhor para os seus filhos. Aleluia, 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 aleluia. Fique em pé, por favor. Qual é a área que você tem enfrentado? Quais são as tribulações, os testes, as provações? Eu vou passar a palavra ao pastor Aguinaldo, que está encerrando, orando com vocês, mas eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Feche os olhos e busque a Deus. Lembre-se desses 4 segredos sempre. Não acuse a Deus. Aprenda com os tratamentos de Deus. Fique longe de toda murmuração. E o 4º, e um dos mais importantes de todos: persevere na fé e tenha toda a alegria.